Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Essa é uma sequência de vídeos que eu vou estar fazendo de devocional. Serão ao todos 21 vídeos, onde vou estar fazendo um período de oração, de compartilhamento da palavra de Deus. E eu já queria desde já te convidar para você estar participando juntamente comigo. Tá? Nesse período, a gente vai ler a palavra e também vai ter um período de oração em cada um desses devocionais. E eu queria pedir que você deixasse aí nos comentários, né, o seu nome e a cidade de onde você está, para que eu possa estar orando pela sua vida no próximo vídeo, beleza? Serão 21 vídeos, eu espero que você goste. Que Deus te abençoe. Bom dia, meu irmão, minha irmã, abençoado e abençoada. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Bom, hoje, para o nosso devocional, eu senti de estar trazendo a palavra, né, do bom samaritano. O bom samaritano é uma história clássica, né, se é que a gente pode dizer assim, onde o Senhor ele traz à tona ali algo muito importante, que é o cuidado com o próximo, né? Então, eu achei pertinente da gente estar falando a respeito disso. Amém? Está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Essa parábola vai dizer o seguinte: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assassinos. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Quando colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Bom, a história do samaritano a gente já conhece ela já, né? Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar a respeito dela. E ela traz pra gente esse ensinamento, né, irmãos? Da gente entender aí, olhar para o próximo e ver que não é só a gente, tá? Nós temos muitos problemas, muitas dificuldades, muitas coisas para resolver todos os dias, mas a vida não é sobre nós. Nós, infelizmente, acabamos sendo egoístas e se preocupando apenas com a gente, com o nosso bem-estar, o bem-estar do nossos familiares, né?
aqueles que são mais próximos de nós, esquecemos de olhar verdadeiramente quem é o nosso próximo. Em alguns momentos, a gente chega a achar que o próximo se trata daquele vizinho, se trata daquela pessoa que vez ou outra você cumprimenta. E realmente, essas pessoas também são os nossos próximos. Mas sabe, o nosso próximo verdadeiro é aquele que a gente não tem vínculo nenhum. O nosso próximo verdadeiramente é aquele que muitas vezes a gente odeia, que a gente às vezes tem alguma insatisfação com ele. Esse é o nosso próximo. É aquele que a gente precisa cuidar dele, que a gente precisa ter um tempo de oração para orar pela vida deles. Sabe, quando o Senhor estava falando com esse mestre da lei e ele apresentou para ele a questão aí do samaritano, mostrou o seguinte, que às vezes somos hipócritas. O povo judeu, ele tem uma rincha contra os samaritanos, porque o povo samaritano eram os estrangeiros, eram pessoas que tinham mistura entre a raça judia com outras raças, né, de povos. E isso gerou esse povo que era chamado por eles de samaritanos. E os samaritanos, muitas das vezes, não viviam segundo os costumes dos judeus. Então, eles não seguiam a lei, né, da mesma forma como o judeu. E por conta disso havia esse preconceito por parte deles. E o Senhor resolveu usar exatamente um samaritano para poder dar exemplo para um doutor da lei. Sabe o que é isso? O Senhor ele querendo mostrar para a gente que ele enxerga as coisas diferente da gente. Ele enxerga muito além do que os nossos olhos podem ver. O Senhor ele vai falando que o homem da lei, ele falava muito bem a palavra, sabe? Ele deu uma ênfase, um destaque para a palavra, para mostrar para Jesus que ele sabia falar bem, na intenção de tentar pegar Jesus de alguma forma. Mas no final das contas, ele que acabou sendo pego pelo nosso Pai, não é verdade? Então, o Senhor Jesus ele dá nesse exemplo as seguintes possibilidades. Logo que esse homem foi assaltado, que ele sofreu ali as consequências de estar passando por aquela estrada, né, e ter sido assaltado, ele estava ali praticamente semi-morto. Ele dependia de alguém que estendesse a mão para ele. E a primeira pessoa que passou ali foi um sacerdote. E para um judeu, para um sacerdote, ele tocar em alguém que está morto é algo assim que tornaria ele impuro. Ele não poderia estar fazendo as tarefas dele no templo se ele tocasse em alguém que estava morto. Então, por ele ver esse homem semi-morto, creio eu que ele pensou, poxa, se eu tocar nele, se eu encostar nele ali, eu vou ter que me purificar novamente. E hoje eu preciso estar responsável aí, né, pela celebração do culto. Não sei ao certo, mas por conta disso, ele acabou deixando aquele homem ali. Logo em seguida passou também um levita. Note que o Senhor não deu um exemplo de homens aleatórios, ele deu exemplo de homens da lei, pessoas que fazem a obra de Deus. E essas pessoas que Jesus quis dizer, pessoal, elas se referem a mim, se referem a você. Se refere a nós que cremos na palavra, que servimos ao Senhor. Quantos de nós, irmãos, está vendo aí o próximo precisando de ajuda e a gente está passando de largo? Quantas vezes, irmãos, estamos vendo aí pessoas que precisam verdadeiramente da nossa ajuda e a gente está passando de largo? Sabe, o ser humano, a cada dia que passa, ele está se tornando mais ignorante. E eu até entendo que é difícil a gente acessar pessoas ignorantes,
Em que sentido que eu digo isso? Que às vezes a pessoa está com uma dificuldade muito grande, está com um problema ali muito grande, mas o orgulho que ela tem não deixa ela abrir o coração e falar o que ela está sentindo, o que está acontecendo. Então ela vive com aquele orgulho, impedindo das pessoas se aproximarem dela por causa disso. E nós, como cristãos, muitas vezes queremos o que é mais rápido possível. Se a pessoa está com dificuldade, nós não temos dificuldade em juntar entre nós e levantar, quer que seja um valor, quer seja ali uma cesta básica, quer seja ali roupas. Não, isso a gente não tem dificuldade, rapidinho a gente consegue. Mas o que essas pessoas precisam, mais do que esse abastecimento material, é o acesso, é o se aproximar. Ninguém vai abrir o coração dela de uma vez. A gente precisa estar perto, precisa conversar, precisa entender os problemas, saber o que você está precisando, o que está acontecendo, como que você chegou nessa situação. Sabe, a gente está ignorando e está terceirizando a nossa responsabilidade, e isso é algo muito grave. Então chega o samaritano diante daquele homem, e quando o samaritano vê, ele vê que ele estava cheio de feridas, ele joga óleo nas suas feridas, ele cuida dele ali, oferece aqueles primeiros atendimentos, coloca ele, né, na sua montaria ali e vai embora com esse homem ali, semi-morto ali no seu cavalo, no seu transporte. E ele deixa ele num lugar onde que poderia cuidar dele. E ainda tão preocupado com esse homem, ele vira e fala: olha, cuida dele. E quando eu voltar do meu compromisso, eu passo aqui e se tiver algum gasto a mais, pode ficar tranquilo que eu vou arcar. Irmãos, isso é um tapa na nossa, com perdão da expressão, um tapa na nossa cara. Porque muitas vezes a gente está terceirizando o nosso problema. Só o fato da gente ter um dízimo, uma oferta que a gente devolve ali na igreja, a gente já acha que é o suficiente, que a gente já não tem por obrigação fazer mais nada. E sim, a gente terceirizou para a igreja do Senhor resolver o problema. Só que a gente acaba se enganando e esquecendo que nós somos a igreja do Senhor. Nós somos esse povo que precisamos fazer isso. Às vezes a responsabilidade ela vem para nós. Não é para o pastor, não é para a pastora, não é para o diácono. Não, essa responsabilidade é nossa. E eu entendo que o Senhor Jesus ele quis nos trazer esse alerta com essa parábola do bom samaritano. Ele quis que a gente entendesse que a gente precisa cuidar do nosso próximo. É como aquela frase que diz: fazei o bem sem olhar a quem. Como o próprio doutor da lei fala ali: ame ao Senhor, do seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Sabe, uma vez que a gente ama o Senhor e a gente valoriza o Pai, a gente crê que o Pai existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Uma vez que a gente faz isso, a gente sabe que o nosso Deus ele é real. Sabe que a gente sabe que o nosso Deus ele existe, não é um conto de fadas, não é uma historinha. Deus muda vidas. E a gente deve amar esse Deus acima de todas as coisas. E juntamente com o amor vem também o temor. E o temor é algo que é extremamente importante, que é o temor de não, de não magoar o nosso Deus, de não ferir a imagem do nosso Deus. Porque quando a gente fala que somos cristãos, cristãos se referem a pequenos cristos. Somos uma cópia de Jesus. E como cópias de Jesus, como
pessoas que se assemelham ao Pai, a gente precisa ter mais do caráter do Pai. A gente precisa ter mais do caráter do Pai, porque é Ele que é a nossa referência. E quando a gente não está tendo esse caráter, a gente está deturpando a imagem do nosso Senhor, a gente peca, irmãos. A gente peca, e quando a gente está pecando, a gente vai criando separação entre nós e Deus e vai se afastando daquilo que é a palavra, daquilo que Jesus quer que a gente venha aprender, que a gente venha seguir para nossas vidas. Sabe, a parábola do samaritano, ela é muito simples de se entender. Jesus usou palavras simples, ele não quis aqui usar de teologias profundas, ele não quis usar aqui de metáforas complexas, onde a pessoa seria necessário ela se esforçar demais, diferente de outras parábolas onde o Senhor Jesus ele foi assim bem ilustrativo e pouco explicativo na sua parábola. Essa é uma daquelas que ele foi bem claro. É assim, assim, assim. Você viu o próximo precisando de ajuda, você tem que parar e ajudar. Quer seja você um levita, quer seja você um sacerdote, quer seja você um diácono, uma missionária, um missionário, um evangelista, quer você seja aí uma pessoa que só vai ali na igreja e senta no banco. O ID do Senhor, ele é para todos nós. E a gente precisa zelar para que esse ID venha ser realizado por nós, né? Sabe, Jesus, ele foi o bom pastor. Ele mostrou para nós exatamente como devemos lidar. Sabe, quando ele está no caminho ali e ele encontra ali com um homem que sua filha estava morrendo, e ele pede ao pai: vamos lá na minha casa, Senhor Jesus, vamos lá comigo. E Jesus se dispõe de estar indo na casa dele para poder curar a filha dele. Na hora que ele estava no trajeto, vem aquela mulher do fluxo de sangue, sedenta pela sua cura, desejosa da sua cura. Ela sabia que havia ali um risco muito grande. Por quê? Porque por ela estar contaminada, né, por conta de estar com aquele fluxo de sangue, as mulheres elas precisavam ficar separadas da população enquanto elas estavam nesse período. Porque se elas tocassem em alguém, elas contaminariam essas pessoas. Então, as mulheres que estavam no seu período ali, elas ficavam reclusas do povo. E se caso ela encostasse em alguém, se caso ela deixasse alguma pessoa impura, ela tinha como sentença ser apedrejada. E a palavra nos diz assim que por 18 anos essa mulher ela sofria com esse fluxo de sangue. Gastou todo o seu dinheiro, tudo que ela tinha para poder encontrar o pai. Ela tentou de todas as formas curar, mas não teve jeito. E ela se viu na necessidade de buscar fazer algo impossível. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela já estava disposta a qualquer coisa. E ela ouviu falar do Pai e ela creu no coração dela que ela não podia tocar nele, porque se ela tocasse nele, ela tornaria ele impuro e ela seria apedrejada. Então ela não podia fazer isso. E ela fala: não, se eu ao menos tocar na orla das vestes deles, eu sei que eu vou ser curada. E com essa convicção, meus irmãos, ela saiu enfrentando a multidão e ela passou ali no meio de um monte de gente. Se aquelas pessoas não tivessem com a atenção voltada para o Senhor Jesus, eles tivessem observado ela, certamente essa mulher teria sido apedrejada antes de chegar no Pai. Mas ela encontrou um meio, uma maneira, arriscando a sua pele, correndo um grande risco ali de perder a sua vida. Ela atravessou no meio daquela multidão e tocou no Pai. Sabe, Jesus poderia ter ido embora, feito de conta que nada tinha acontecido e continuado indo ali para ajudar a filha de Jairo. Porém, ele parou. Naquele momento ele parou e ele perguntou: quem tocou em mim?
Sabe, os apóstolos olharam para ele e falaram assim: mestre, tá cheio de gente, a multidão tá te apertando. Como é que o senhor pergunta quem tocou em você? Quem tocou no Senhor? Jesus fala assim: não, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. E na hora que ele para, acredito eu que Jairo já estava desesperado, porque ele estava com pressa. E a multidão estava ali atrapalhando, impedindo da cura chegar até a filha dele. Mas Jesus, mesmo tendo essa responsabilidade de ir lá salvar a vida de alguém, ele viu que aquela mulher, ela estava ali e que dele saiu virtude, então aquela mulher foi curada. Ele parou e deu uma atenção para ela, perguntou a ela e ela fez todo o relato da sua vida. Depois disso, ele foi seguir o seu caminho. Jairo certamente já estava ali, já assim, né? Já, tipo, acho que não vai dar certo não. Mas Jesus fala com ele: você crê? Aí Jairo fortalece a sua fé e fala: então você tão somente creia. E o que acontece no final dessa história? Jesus chega na casa de Jairo, as pessoas falam: não perturba mais o mestre. Sabe, deixa Jesus ir embora, a menina já está morta já. Jesus vai dar mais uma palavra para o Jairo, fala: não, vamos entrar, tira todo mundo daqui. Sabe, todas as pessoas que eram incrédulas, todas as pessoas que estavam ali simplesmente como urubus ao redor da carniça, ele manda todo mundo embora para fora e só fica dentro da casa Jesus, Jairo e sua esposa e a menina que estava deitada. Então Jesus vira para ele e fala: Talita cumi, que significa menina, levante-se. E essa menina se levanta. Essa menina se levanta. O Senhor Jesus, ele não deixou de fazer a obra. Ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer, ele foi lá e fez. Mas antes, o próximo dele precisava dele e ele teve ali disposição. Sabe, irmãos, olha o exemplo do Senhor, olha o exemplo do Pai. Aquele sacerdote poderia ter ajudado aquele homem, mas ele não ajudou. Aquele levita poderia ter ajudado aquele homem, mas ele não ajudou. Eles estavam presos às suas responsabilidades. E eu te pergunto, qual a responsabilidade que está te impedindo de fazer a obra do Pai? Qual é a dificuldade que você está tendo que está te impedindo de fazer a vontade do Pai? Sabe, às vezes a gente está preso a tantas coisas e pode até dizer assim: ah não, mas eu faço a obra, eu estou ali na igreja, eu ajudo, eu estou ali contribuindo, mas será que é só isso? Será que é o suficiente? Talvez você está indo ali no culto, ajudando ali como um diácono, como a diaconisa, acabou o culto, você vai embora para sua casa e é isso? Será que é só isso? Você é um levita, pega seu instrumento, sobe para o altar, ministra, acabou o culto, você desce. Será que é só isso, irmãos? Será que é só isso? Será que a gente não precisa se aproximar mais do outro? Será que a gente não precisa dedicar um tempo para visitar alguém, irmãos? Será que a gente não precisa dedicar um tempo, irmãos, para orar pela vida daquele irmão seu ali, que está ali convivendo com você? Sabe, o Senhor Jesus deixou essa parábola para que a gente pudesse meditar. E até hoje, embora simples, embora talvez uma das mais conhecidas, né? Qualquer salinha de criança, todo mundo conhece a história do bom samaritano, mas uma parábola que ainda fala tanto com a gente nesse tempo de hoje e cada vez mais. Então a palavra para a sua vida e para a minha vida hoje, sabe, para um pouco, observa, olha, pede ao Senhor direção. Senhor, para onde o Senhor quer que a gente vai? Para onde o Senhor quer, meu Pai, que a gente vai? Não deixa de pedir ao Pai, porque o Pai, ele não está com o ouvido tapado, as mãos dele não estão encolhidas, os olhos dele não estão fechados. Sabe, o Pai, ele está disposto a nos ajudar, a nos guiar. Porque a palavra diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É tudo por ele, irmãos.
É tudo por Ele. É Ele que nos dá o fôlego, que nos dá o ar, que nos dá o alimento. É Ele. Ele é o nosso guia. Amém? E eu queria te convidar a orar nesse momento, onde quer que você esteja, que o Senhor possa te alcançar com essa palavra. Da mesma forma como eu estou aqui sentindo nesse momento, o Pai falando no meu coração e trazendo tantas coisas à minha memória, eu creio que na sua memória também está trazendo. A palavra do Senhor diz assim, que a palavra lançada ela não volta vazia. Eu sei que essa palavra ela tem endereço para alguém. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, quero orar nessa hora, meu Deus, por essas pessoas, Deus, que estarão ouvindo esse áudio, que estarão vendo esse vídeo. Pessoas que eu desconheço, Pai. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser 20, pode ser 50. O Senhor que sabe, Pai. O Senhor é que sabe. Eu te glorifico, eu te exalto, Deus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom. O Senhor, meu Pai, não desampara, meu Deus, ninguém. O Senhor, meu Deus, sabe o tempo certo de todas as coisas, Pai. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o princípio e o fim, Pai. Tu és, meu Deus, o maior e o único e o verdadeiro Senhor. E eu oro a Ti, Senhor Deus, nessa manhã, pela vida, Senhor Deus, desse irmão, dessa irmã, pela minha vida, Pai. Deus, desperta em nós um novo tempo, um tempo, Deus, onde a gente vai cuidar mais do próximo. Desperta em nós, ó Deus, o desejo da mudança, Pai, porque nós precisamos, Senhor, estar entendendo qual é o propósito, qual é o chamado que o Senhor tem para nossas vidas. Desperta em nós, Senhor Deus, desperta em nós, ó Pai, um olhar atento ao próximo, que nós venhamos conseguir identificar o próximo e ter sensibilidade, Pai, para poder estar na Tua presença, ouvir a Tua voz e identificar quem é esse próximo, Senhor. Oh, Pai, quantas vezes negligenciamos, ó Deus, ajudar um irmão, meu Pai, porque a gente ficou com raiva dele. Quantas vezes negligenciamos, Senhor Deus, ajudar aquela pessoa que está pedindo um dinheiro na rua, que às vezes está ali, meu Deus, falando ali, pedindo ajuda, mas que a ajuda dela está muito além da ajuda monetária. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes vemos entrar e sair das nossas igrejas pessoas, ó Deus, muitas vezes ali bêbadas, muitas vezes pessoas drogadas, algumas vezes, Senhor Deus, pessoas ali que estão ali abandonadas pela sociedade, pessoas que mergulharam nas suas coisas erradas, mas foram na igreja ali sujos, foram na igreja ali tristes, e a gente simplesmente olhou aquelas pessoas entrar e sair e as ignorou. Meu Deus, é muito forte isso, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos fortaleça, Senhor. Pai, que a gente venha ser, meu Deus, como o bom samaritano. O samaritano, Deus, era cheio de falhas, Pai. O samaritano, ele não estava na congregação, pode-se dizer até que ele nem era salvo. Mas o samaritano, meu Deus, ele tinha uma atitude de salvo, porque aquele que é salvo, ele faz boas obras, ó Deus. E o samaritano, ele fez uma boa obra para com aquele homem, meu Pai. Que venha ser na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai, que estão agora me ouvindo. Eu oro a Deus pela vida desse que está escutando esse áudio até o final, que está acompanhando essa série. Senhor, que o Senhor fortalece a vida dele, a vida dela. Derrama sobre a vida deles, ó Deus, toda sorte de bênção, meu Pai. Derrama sobre a vida deles, ó Deus, prosperidade, Pai. Os frutos do Espírito, ó Pai. Temperança, domínio próprio, benignidade, bondade, amor, mansidão. Vem sobre a vida deles, ó Pai. Com mais de Ti, meu Deus. Porque eu sei que quando a gente tem o Senhor, meu Deus, todas as outras coisas são supérfluas, Pai. Tua própria palavra diz, busca primeiro o reino de Deus e a Tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, eu tenho certeza, meu Pai, por experiência, meu Pai, que eu sei que quando eu busco o Senhor em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Mas quantas vezes, Pai, quantas vezes, Deus, eu busco as outras coisas para depois buscar o Senhor? Quantas vezes, ó Pai, a minha carne, meu Deus, a minha vontade pessoal acaba tendenciando para fazer o inverso, buscar primeiro as outras coisas e depois o reino.
Meu Deus, nós precisamos, ó Deus, de uma mudança na nossa vida. Eu preciso de uma mudança na minha vida todos os dias, Pai. Renova minha fé nessa manhã, renova a fé do meu irmão, da minha irmã nessa manhã, Deus. E que esse propósito, ó Deus, desses 21 dias, hoje é o terceiro elo desses 21 dias. Pai, que em nome de Jesus tenhamos forças para poder seguir todos os dias. E que o Senhor me capacite cada um que está acompanhando essa série. Fortalece, meu Deus, essas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Abençoe esse dia de hoje, dia de trabalho, dia de luta, dia de correria, mas dia também que vai ser repleto de vitórias, repleto de alegrias. E ainda que você talvez esteja vivendo por um momento de tristeza, a perda de um ente querido, a luta aí contra alguém que está aí enfermo, sabe? Não deixe isso te abater, não deixe, você serve a um Deus vivo, um Deus real. A palavra dele diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, não são apenas algumas coisas, não é essa ou aquela, são todas. Todas as coisas cooperam. Então tenha fé no seu coração, que ainda que você está num momento de luta, o Senhor ele é capaz de te dar nesse momento de luta uma visão de alegria, uma interpretação de alegria. Mas assim como a gente leu ontem, né, e meditou ontem a respeito de Eclesiastes 3, tenha sabedoria para respeitar o tempo e o momento. Não seja egoísta, sabe? Entenda que às vezes uma pessoa que está ali sofrendo no hospital, o Senhor já está vendo muito à frente do que a gente está vendo e ela precisa descansar. Mas não é esse o alvo desse vídeo de hoje. Eu peço que Deus te fortaleça e te ajuda, em nome de Jesus. Amém? Esse foi o terceiro elo, né, desse período de oração que a gente vai estar fazendo em todas as manhãs, durante esses 21 dias. E eu te agradeço por você que ouviu até aqui, você que está participando. Sabe, talvez você ouviu só um pedacinho, talvez você nem vai ouvir isso que eu estou falando aqui agora, mas que Deus abençoe a sua vida, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Você curta, comente, compartilha aí essa mensagem com alguém que está precisando. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Fica na fé, fique firme e até o próximo vídeo. Valeu!